Olá pessoal, meu nome é Maiara Cavalcante, sou uma das participantes aqui do canal Direito em Forma, que é um projeto submetido à disciplina Direitos Humanos, ministrada pela professora Paula Arruda. No vídeo de hoje nós falaremos sobre o contexto das penitenciárias brasileiras, abordando algumas das questões mais significativas existentes dentro dessas penitenciárias. Também falaremos da questão do efeito da pandemia do Covid-19 nessas penitenciárias, como já foi citado anteriormente no nosso vídeo de apresentação. Bom, de início, é muito importante que sejam ressaltados todos os direitos assegurados aos presos constitucionalmente, para que posteriormente nós possamos fazer uma análise crítica de quais desses direitos estão sendo duramente violados no sistema carcerário brasileiro. É essencial reafirmar que não é porque uma pessoa está cumprindo uma pena de privação de liberdade que todos os seus outros direitos não devem ser assegurados e colocados em prática. Uma questão que deve ser colocada em destaque é a seguinte: o princípio da dignidade humana é um dos norteadores de todo o ordenamento jurídico brasileiro, e ele está previsto no inciso 3º do artigo 1º da Constituição Federal. Esse princípio da dignidade humana legitima a ideia de que todos os seres humanos têm direito a uma existência digna, como já foi citado anteriormente em outro vídeo aqui do nosso canal. E essa existência digna vai além de uma sobrevivência, ou seja, o mínimo existencial, que diz respeito aos recursos necessários e básicos para que essa existência digna possa ser colocada em prática, devem ser assegurados pelo Estado. Infelizmente, devido à grave negligência estatal, o mínimo existencial não é assegurado de maneira efetiva nas penitenciárias brasileiras. Então, alguns dos principais problemas observados são relacionados ao saneamento básico de modo geral, à higiene dos presos, à alimentação e à assistência médica. E a questão da superlotação que assola a maior parte das penitenciárias do sistema carcerário brasileiro também potencializa todos esses problemas citados anteriormente, já que os recursos destinados às penitenciárias são insuficientes para que esses presos cumpram a sua pena de uma maneira digna. Todo esse cenário descrito de extrema precariedade viola os direitos assegurados ao preso previstos no artigo 41 da Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210. Dentre outros direitos, alguns dos que se destacam seriam o direito do preso à assistência jurídica, à assistência médica e à assistência educacional, e também o direito à alimentação e vestuário. Um tópico que deve ser incluso é a questão da pandemia do Covid-19 e o seu efeito dentro dessas penitenciárias. Como há pouco foi citado, a assistência médica e o saneamento básico de modo geral são muito precários dentro dos presídios brasileiros e, consequentemente, a pandemia assola a população presidiária de uma maneira muito mais significativa, ainda porque a superlotação desses presídios nos faz presumir que não há espaço suficiente para todas essas pessoas que habitam as celas. Então, o distanciamento se torna muito dificultoso, além de todas as medidas de higiene que certamente não são praticadas de uma maneira estrita como deveriam para que haja um combate ao vírus. De acordo com dados do Infopem, em 2020 havia mais de 755 mil detentos cumprindo pena no sistema carcerário brasileiro. E, de acordo com o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, relacionando a questão da superlotação ao tema do coronavírus, de maio a junho de 2020, houve um aumento de mais de 800% na população carcerária contaminada com o vírus. Infelizmente, o princípio da dignidade humana se vê novamente muito ameaçado e também há uma ameaça ao direito à vida nesse contexto, pois já é de conhecimento geral que o coronavírus é um vírus mortal e pode ser letal a boa parte da população presidiária. Outros subtópicos que devem ser abordados são a questão da tortura e da violência praticada contra os presos e a questão da exploração trabalhista. Começando pela primeira, a tortura e a violência, elas se configuram como uma maneira dos agentes penitenciários controlarem e disciplinarem os presos após rebeliões que, infelizmente, são frequentes no sistema carcerário brasileiro. É importante fazer um adendo de que essas rebeliões são potencializadas pelas más condições observadas nos presídios brasileiros. – 」 . 」 – 」 – 」 – 」 – 」 – 」 – 」 – 」 – 」 – 」 – 」 – 」 – 」 – 」 – 」 – 」 – 」 – 」 – 」 – 」 – 」 – 」 – 」 – 」 – 」 – 」 – 」 – 」 – 」 – 〜 –
a tortura e a violência como uma maneira disciplinar, eles violam a previsão realizada no artigo 5º, inciso 49 da Constituição Federal, que diz que é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral, ambas feridas de uma maneira grave a partir de atos como a tortura. Agora, abordando o subtópico da exploração trabalhista, inicialmente algumas considerações devem ser feitas. A reinserção no mercado de trabalho é uma ferramenta muito importante para a ressocialização do preso, e essa é uma das diretrizes do nosso sistema prisional brasileiro. A intenção é que o preso gradualmente, durante o cumprimento da sua pena, se demonstre uma pessoa mais confiável para o Estado e demonstre que está em plenas condições de retornar a um convívio harmônico na sociedade. Entretanto, usualmente, grande parte dos donos de empresas não escolhem a mão de obra prisional por apresentarem o receio em relação a esse histórico de detenção. Apesar disso, uma realidade diferente foi demonstrada por uma reportagem de 2006, intitulada Indústria disputa trabalho barato de preso. Essa reportagem demonstra que diversos sistemas prisionais do estado de São Paulo estavam prestando serviços para indústrias nos quais a mão de obra dos presos era remunerada apenas com R$300, um valor muito abaixo do salário mínimo, e esses presos também não tinham direito a 13º salário nem a FGTS. Isso configura uma violação novamente ao artigo 41 da Lei de Execução Penal, o qual assegura que os presos têm direito a um trabalho cuja jornada possua uma duração proporcional do período de produtividade ao período de descanso e também uma remuneração justa. Esses requisitos claramente não são observados em diversas penitenciárias que prestam esse serviço de cessão de mão de obra dos presos às indústrias. E essa preferência das indústrias por essa mão de obra dos detentos ocorre justamente porque se torna mais fácil realizar a exploração dessa mão de obra. Finalizando esse vídeo, eu evidencio que é necessário que todas essas problemáticas do sistema carcerário brasileiro sejam destacadas para que assim mudanças possam ocorrer e esse sistema se torne mais justo e digno a todos os detentos e cumpra com seus objetivos de ressocialização e de prevenção criminal. Muito obrigada por assistirem esse vídeo.